meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse final de ano é um final de ano especial, diferente, que muitos têm muito o que agradecer, né? Outros têm muito o que meditar sobre o que aconteceu, sobre as perdas, né? Que não foram poucas, mas até aqui nos ajudou o Senhor, né? Eu fiquei um tempo aí sumida, mas eu tô o tempo inteiro pensando, eu preciso colocar o vídeo sobre o nosso testemunho do Covid no canal, sobre o nosso testemunho da nossa vinda para Manaus. E eu fiquei sumida daqui, mas eu tô sempre pensando aí em como falar de uma forma curta, né? Tô tentando aprender isso ainda, um dia eu chego lá. Falei pro Éder, não sei falar assim, peguei Covid, quase morri, mas eu sarei, eu tô aqui, graças a Deus. Eu não sei fazer assim. Eu tenho que dar detalhes, eu tenho que tentar transmitir tudo aquilo que a gente sentiu, né? E isso demora muito tempo, né? Eu tentei já fazer esse vídeo aqui acho que umas 3 vezes e tá ficando muito longo. Eu espero que dessa vez dê certo e não fique tão longo, tão cansativo, tá bom? Começando, por que a gente veio pra Manaus? O Éder já tinha recebido uma proposta pra vir trabalhar aqui em 2014, mas ele acabou não aceitando, né? Eu tava grávida ainda do nosso primeiro filho, e a gente não tinha muita experiência, ele, né, sozinho aqui, ele olhou o custo de vida, olhou no geral, né, a situação da cidade, assim, ele falou, não quero não. Ele tinha acabado de se formar, né, até seria uma boa, porque ele ia poder trabalhar na área dele, e no fim ele não quis, pelo custo de vida assim muito alto, pelas condições de trânsito. É muito diferente de Campinas, né? Não é uma cidade ruim, mas é uma cidade diferente. Então, né, ele não estava preparado, nós não estávamos preparados para fazer essa mudança naquela época. Porém, agora no ano passado, no fim do ano passado, ele recebeu uma nova proposta e aí a nossa cabeça já estava diferente, né? De 2014 para 2020, né, na verdade, a gente já era outras pessoas, né? A gente já estava com outros pensamentos, né? A nossa mente, a nossa visão estava mais aberta, né? E a gente já ficou mais balançado do que em 2014. E a gente sempre orando, pedindo direção de Deus, nos ajuda, nos orienta, porque é uma mudança muito grande, né? É toda uma vida que a gente ia ter que remanejar pra ficar bem, né? E eu lembro que na época, o nosso filho ia começar agora o primeiro ano, começou o primeiro ano fundamental. E uma das provas que a gente fez com Deus foi que se ele conseguisse a vaga num colégio que era muito disputado em Campinas, a gente não viria, né? E aconteceu o sorteio e quem é mais chegado da gente sabe que o Daniel foi sorteado, ele ganhou a vaga, né? A bolsa, no caso. E a gente ficou mais perdido ainda. Mas aí as coisas foram tomando uma proporção que não teve jeito, né? O Éder lançou um valor de salário, que ele falou, vou jogar esse valor porque eu sei que eles não vão aceitar, porque a gente não vai perder essa vaga, né, da escola. Eu vou jogar um valor de salário que eu sei que eles não vão aceitar, eles vão desistir de mim, e beleza, a gente continua a nossa vida como sempre foi. Só que aí eles aceitou. Eles aceitou e fez todo o processo, né, tava ainda muito forte em janeiro a Covid aqui, então o Éder chegou aqui em dia 26 de abril de 2021. Eu fiquei lá com as crianças, né, a gente tava pensando, vamos esperar a mudança chegar. Quando a mudança chegar aqui era coisa aí de 30 a 50 dias, né? Nossa mudança veio de Campinas para Manaus. Quando chegar a mudança, aí vai eu e as crianças também. Mas no meio do caminho, não deu. Deu um desespero, assim, ele tinha já arrumado um apartamento pra gente morar, né? Porque ele ia alugar. A empresa, inclusive, ajudou, né, pagar o aluguel, metade do aluguel por 1 ano, ainda não estão pagando. Mas aí deu aqueles 5 minutos, sabe? Não, a gente tem que ir, tem que ficar todo mundo junto, mesmo sem a mudança, a gente dá um jeito. E viemos, né? Viemos, abrimos mão de tudo, né? Colocamos na ponta do lápis e, né, Deus não usou ninguém, não falou, mas as coisas foram acontecendo. E a gente foi seguindo, crendo que Deus estava na direção, porque Deus nunca perdeu o controle, né? Eu sempre falo isso, que Deus nunca perde o controle de nada. E chegamos aqui, eu com as crianças, no dia 30 de maio de 2021, desse ano. E uma sensação tão ruim, uma coisa tão ruim por dentro de mim, né? De mim.
que eu parei e falei pro Éder, será que a gente fez a escolha certa? Será que é isso mesmo? Né? Que a gente fez, será que foi certo? Não foi precipitado? Não foi na emoção? E naquela semana, antes da gente vir, eu e as crianças ficamos gripados, muito gripados em Campinas. E aí quando eu cheguei aqui, né, eu cheguei, acho que no sábado, no domingo, a gente teve todo contato, né, eu com o Éder, com as crianças, tivemos todo contato, a gente estava há um mês mais ou menos, longe um do outro, né, e quando foi no domingo, ele começou a se sentir muito mal, o Éder começou a se sentir muito mal, começou a ter febre, e eu falei, meu Deus, eu acho que a gente passou a gripe, né, que eu e as crianças acabam pegando, né, na última semana, só pode ser isso. Passamos a gripe pro Éder. Me perdoa, ainda falei pra ele, né? E ele ficou muito mal, tipo, largado, assim, a gente tinha que fazer coisa na rua, porque o Daniel, ele começou o ano letivo em Campinas, nesse colégio, né? Mas ele continuou até o meio do ano aqui online, né? E aí não tinha onde apoiar o tablet pra ele poder estudar, ou o computador, né? Porque a mudança não tinha chegado ainda. E eu lembro que a gente foi atrás de comprar uma mesa, daquelas mesas de plástico mesmo, uma cadeira, e não tinha condições, né? A gente não achou, né? A gente não conhecia nada ainda. E a gente não encontrou o produto que a gente precisava. E o Éder tava muito mal, ele não andava direito, sabe? Sabe quando você tá com uma gripe muito forte, você não consegue nem sair do lugar? Você só quer ficar quietinho, deitado em casa? Era desse jeito. Só que com muita febre. E aí passou, né, esse domingo, quando foi na segunda-feira ele foi trabalhar. Chegou lá e começou a sentir frio dentro da empresa, né? Aí o supervisor dele falou, não, vai lá pro ambulatório. Eles vão pedir pra você se afastar pra poder fazer o PCR, né? E aí ele pegou e disse que nós tinha vindo de Campinas gripado. Aí ele falou, não, isso daí é Covid. Não, é gripe. Não, é Covid, isso aí é Covid. E aí o Éder foi pro ambulatório, pegou a guia, né? E eu e ele fizemos o teste do PCR na terça-feira. E tranquilo, gente, eu achei super tranquilo de fazer. O povo fala que dói, né, que machuca, não sei, no nariz acho que é bom pra fazer. O Éder disse que foi desconfortável pra ele, eu senti foi cosquinha. Ai, gente, necessário isso, né? E aí, ia ficar pro exame acho que de 5 a 7 dias, eu não lembro direito. Eu sei que a gente descansou, né? Ele continuava todo dia, sentia aquela febre, aquela coisa, mas normal, tomava um remédio, passava, beleza, né? Só que aí na quarta-feira, gente, ele começou com muita tosse. Eu falei, isso aí não tá com cara de gripe mesmo, não. E aquela febre persistente. Aí ele foi no pronto-socorro, chegou lá, eles fizeram exames, fizeram uma tomografia e já deu, né, que era Covid mesmo, e ele tava com 10% do pulmão comprometido. E aí eu já fiquei desesperada, né? Eu falei, não, tem que comprar o kit Covid, tem que tomar aquilo lá, porque é aquilo lá que tá salvando o povo. Só que na época, começou a CPI do Covid e os médicos não estavam podendo prescrever, né, esses remédios, esse kit Covid. Aí mesmo assim o Uber ouviu ele conversando comigo pelo WhatsApp e ele falou, eu consigo uma farmácia que vende esses medicamentos, né, eu posso arrumar pra você e eu levo lá na sua casa. E ele fez assim, tomamos, eu e o Éder tomamos, eu falei, porque se ele pegou, eu peguei também, com certeza. Já entrei em desespero, né, porque imagina, eu tinha acabado de chegar aqui, né, eu cheguei no sábado, isso tudo aconteceu na quarta-feira. E eu falei, o que vai ser da gente, meu Deus do céu? Será que era pra gente vir mesmo? Jesus amado, o que nós fizemos da vida? E aí o médico falou pra ele, no 7º dia de sintoma você começa com esse, eu acho que é corticoide e Predsim. Você toma e se você não piorar não precisa nem voltar mais aqui, né? Essa doença costuma demorar, o tempo dela é de 14 dias mais ou menos, então nem precisa voltar se você melhorar, né? Aliás, se você não piorar. E assim ele foi, né? A gente comprou o oxímetro pra ir acompanhando em casa e desde o dia que ele fez os primeiros testes lá no ambulatório da empresa, a saturação dele estava em 97. E assim ficou o resto da semana, né? E só que ele cada vez piorando mais, aquela tosse que tinha dia que parecia que ele ia vomitar. E uma coisa assim assustadora. Quem teve uma pessoa com Covid em casa vai conseguir lembrar comigo como é assustador, é uma sensação de impotência, você não sabe o que fazer, você não sabe o que esperar. A casa cheira morte, a casa cheira doença. É horrível, gente, é horrível. E eu lembro que um dia a saturação dele começou a cair, e eu falei, acho que é a pilha do oxímetro, que não deve estar fraca, né? Eu vou atrás de comprar outra pilha. E saí aí, sem rumo, porque eu não conhecia nada. Saí e fui atrás dessa pilha, e não achava essa pilha. Quando eu voltei pra casa, o Éder tava deitado, né,
como a mudança não tinha chegado ainda, não falei. Ele comprou colchão inflável, comprou o básico pra gente conseguir manter até a mudança chegar, né? Mas a gente tava junto, então tava tudo bem, tranquilo, não reclamo de nada. E ele deitado, né, nesse colchão, na sala inclusive, e eu coloquei a mão nele assim, ele tava gelado, pálido. E eu cheguei, tô aqui, tá tudo bem? E ele tinha ficado com as crianças em casa, né? Tá tudo bem? E ele não acordava. Gente, que medo. Falei, pronto. Já comecei a ficar desesperada, e chacoalhei ele com mais força, ele acordou, mas me falando coisa com coisa. E realmente não era o oxímetro que tava com problema, era ele que tava piorando mesmo. Quando foi no 7º dia de sintoma, ele tomou Predsim, mas no domingo, que seria o 8º dia, né? Não teve jeito. Domingo à noite, era 10 horas da noite, ele tossindo muito. E aí ele foi medir, começou a febre, ele foi medir a saturação, tava em 92, 93, eu acho. E aí não teve jeito, ele teve que ir pro hospital, chegou lá, eles fizeram a tomografia novamente, repetiram os exames e o Covid já tinha tomado de 40% a 50% do pulmão dele. E eu lembro que eu fiquei desesperada. No sábado saiu o resultado do PCR, né? E tava positivo pra ele e negativo pra mim. E aí eu falei, gente, eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu não peguei, né? Algum propósito tem, né? Com certeza. Já pensou, gente, eu aqui sozinha com as crianças e eu ter pego também e eu precisar de internação também. O que ia ser da gente? Meu Deus. E aí ele internou, não gosto nem de pensar. Ele internou e colocou aquele catéter no nariz, né? Fez o oxigênio, né? Parece que de princípio foi 3 litros. Mas ele não melhorava muito, aí foram aumentando. Aí levaram ele de manhãzinha pra UTI, não levou à noite porque não tinha vaga, não tinha leito na UTI. E aí de manhã levaram ele pra UTI. Só que ele tinha que ficar o tempo inteiro de bruço, né, pronado. E não podia fazer o mínimo de esforço porque a saturação caía muito. E ele tava muito cansado. E aí quando foi mais ou menos na hora do almoço, assim, ele mandou mensagem. Até então eu não tinha conseguido falar mais com ele desde as 3 horas da manhã, que foi a última vez que eu falei com ele. Não, eu acho que foi mais cedo, tipo 7 horas da manhã. Ele mandou uma mensagem pra mim dizendo que a médica tinha iniciado o plantão, queria me ver, que ela ia me esperar lá no hospital, porque tinha uma medicação que estava sendo muito positiva para estar usando, né? E se, né, todos que estiver me assistindo lembra, eu coloquei um apelo, né, de oração no nosso Facebook e muita gente nos procurou, muita gente orou e nossa, se não fosse vocês, se não fosse a igreja orando, eu não teria suportado, gente. Tamanho medo que eu passei aqui, tamanho medo. Naquela segunda-feira ainda, que a médica pediu pra eu ir lá, tinha acontecido um ataque terrorista aqui em Manaus. Mataram um traficante, a polícia, e Manaus parou, né? Escolas, shoppings, mercados, tudo parou. E a gente apavorado, né? Mas eu tenho que ir lá, eu preciso saber, tem notícia dele. Meu chip ainda era de Campinas, então eu não conseguia fazer ligação, eu não conseguia receber ligação também. Então tava complicadíssimo. Eu fiz até a compra de um chip aqui de Manaus mesmo, pelo iFood, pra vocês terem noção. O iFood cancelou a compra porque disse que não tinha. Olha, foram momentos assim que é difícil de lembrar. Foi um terror, sabe? E as crianças, acho que começaram a perceber, até a neném, e era uma choradeira o tempo todo, e eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. E pra ajudar, a mudança de temperatura, né? Porque dentro de casa, dentro do carro, dentro do hospital, dentro dos estabelecimentos, é fresquinho por causa do ar-condicionado. Aí sai lá fora, é aquele mormaço, muito quente. Então essa, né, oscilação toda hora, eu perdi o paladar, eu perdi o olfato e eu chorava o tempo inteiro, né? Aí já viu. Eu peguei Covid, fiz o sorológico 2 vezes, tá? Graças a Deus os 2 deram negativo, então eu fiz 3 exames, eu não peguei Covid, não peguei. E aí eu fui nessa segunda-feira, né, pedir socorro e na empresa, né, teve um rapaz deles lá, um funcionário que nos procurou, ofereceu ajuda, ofereceu apoio, né, a gente se sente abandonado assim, mas graças a Deus ele prepara pessoas para nos ajudar o tempo inteiro. A empresa nos deu suporte, sabe? E eu até conversando com esse rapaz aí que trabalha lá, eu falei, olha, eu não sei, de repente se eu não peguei, né? No dia que eu fiz o exame lá do cotonete, a gente não manteve o distanciamento. Ele deu negativo, eu dei negativo e ele positivo. Eu não sei se nesse período eu não peguei, né? Se eu peguei e eu precisar de internação, vou
você fica com meus filhos, porque eu não tenho ninguém aqui, não conheço nada, não conheço ninguém, eu não tenho ninguém aqui. E até o Éder falou assim, a hora que eu saí, você pega e desinfeta a casa por onde eu passei. Eu falei, como que eu vou fazer isso? 1h da manhã, como é que eu vou fazer isso? Nem álcool líquido a gente não tinha em casa, a gente tinha álcool em gel, né, para limpar as mãos. Eu falei, é só Deus para nos guardar, é só Deus. Foi Ele que nos trouxe para cá, Éder, pelo amor de Deus. Por que Deus está fazendo isso? Pra que Deus está fazendo isso? Nos trouxe de tão longe, né? Pra me deixar viúva, deixar as crianças órfãs? Eu não tô entendendo. Por que Deus fez isso? Pra quê? Né? Por que Ele permitiu que a gente viesse? E o Éder o tempo inteiro, mesmo passando mal, não conseguia nem falar direito. E ele, firme e confiante, não. Foi Deus que fez isso. Eu não sei por quê, nem pra quê. Mas eu vou sair dessa. E aí esse colega dele pegou e falou, não, eu tenho uma tia, eu vou pedir pra ela ir com você no hospital, e aí ela fica com as crianças no carro, e você vai lá conversar com a médica. E aí eu fiz assim, cheguei lá, a médica me apresentou, né, o Éder já tinha falado pra ela toda a nossa história, que eu tinha acabado de chegar na cidade, fazia uma semana, e a gente não tinha ninguém aqui, não tinha vindo a trabalho, e ela se compadeceu da gente, meu Deus, eu tinha contato com ela o tempo inteiro. Ela liberou a minha entrada no hospital a hora que eu pudesse, né? Porque tinha um horário de visita aqui, né? A gente podia entrar na UTI e ficar com o paciente tranquilamente. Mas ela falou, vai liberar a visita pra ela a hora que ela puder, porque ela tem criança pequena, não tem com quem deixar. Essa médica aí, olha, o céu é dela. Meu Deus do céu, ela com certeza ela vai pro céu. Que pessoa maravilhosa, que pessoa doce, humana. E ela falou, olha, tem um medicamento que eu quero aplicar no Éder, que todas as pessoas que eu apliquei a gente teve sucesso, venceu o Covid. Só que esse medicamento, o convênio não cobre, e ele custa cada dose R$3.500. Pela altura e peso do Éder, ele precisa de 4 doses. E aí aplicado de uma vez só, tem de 48 a 72 horas para fazer efeito. O que esse remédio vai fazer? Nesse processo de inflamação do pulmão, que acontece mais ou menos aí no 7º dia de infecção, de inflamação, né, de sintoma, o organismo fica perdido. É como se fosse assim, eu não sei se eu tô sabendo explicar direito, mas é como se o organismo estivesse perdido, doidão. E esse remédio, ele freia isso, né? E ela falou, mas não, a gente não exclui a possível intubação, né? Mas ele vai ficar bem. Precisa liberar esse remédio, que eu tenho certeza que ele fica bem. E fomos atrás do remédio, né? E graças a Deus a empresa conseguiu liberar junto com o convênio. Na terça-feira à noite ele estava tomando o remédio, né? Eu fui lá ver ele e passado por um catéter, um acesso, né, no pescoço, o acesso central que eles chamam. E ele estava tomando o remédio. Desculpa, gente, difícil de lembrar. Eu olhava assim pra ele e ele com um semblante tão triste, sabe, tão desanimado. E eu feliz contando pra ele, Éder, você não sabe tanta gente que tá orando por nós, você não sabe como a gente é querido, como a gente é amado, como tem saído gente do buraco da tomada pra ajudar a gente. E ele balançava a cabeça e não podia, sabe, fazer semblante de choro e não podia chorar porque a saturação ia lá embaixo. E eu falei, olha, conseguimos remédios, você tá tomando remédio. Ele balançava a sua cabeça assim. Aí ele me deu a aliança dele, né, que não podia ficar com a aliança lá. Me deu o celular dele. Aliás, não, celular não. Ele pediu pra eu colocar o celular mais próximo das coisas dele ali. E eu fui embora, né? Falei, tá agindo, esse remédio vai agir, vai resolver. Aí na quarta-feira de manhã a médica me ligou e disse que ele passou muito mal de madrugada, né? Porque ele não podia fazer esforço nenhum, que a saturação caía, ele começava a tossir, e nem comer ele não tava querendo mais pra não tossir, a saturação caía. E aí ela falou assim, a gente vai ter que entubar ele, mas fica tranquila que é pouco tempo, é coisa de 7, 10 dias e a gente já estuba novamente. É só para o organismo dele descansar, porque ele tá muito cansado. Só que quando fala em intubação, a gente já acredita que é o fim do tratamento, né? E ela falou, não é o fim do tratamento, é só realmente para ele descansar. Confia que vai dar certo, vai dar certo. E aí eu desliguei o telefone, ela me deu um período, né, pra mim me acalmar, que eu tava muito nervosa, ela queria que eu conversasse com ele pelo vídeo. E
Aí a gente liguei pro meu pai, né? A gente orou junto, se acalmou. Aí ela retornou a ligação novamente. E aí a gente conversou com o Éder um pouquinho. O Éder conversou com as crianças. O papai vai só tomar um remedinho pra dormir um pouquinho, pra sarar. E o Daniel, acho que ele ouviu eu comentando alguma coisa com alguém. E naquele dia ele teve uma crise de choro muito grande. Porque na cabeça dele o pai dele ia morrer. Não tinha o que se fazer mais, né? E ele foi pro banheiro tomar banho, mas chorou. Aí eu pedi socorro pra professora dele. Gente, é outra pessoa que, olha, que pessoa maravilhosa. E ela chamou ele no vídeo, conversou com ele se acalmou, enfim, ficou tudo bem. Naquela semana que o Éder tava entubado, meu coração tava com paz, gente, eu tava tão tranquila. E a médica, na hora do almoço, ela me ligou pra passar o boletim médico, né? E ela disse: Danila, no primeiro dia a gente sempre espera que o paciente demore um pouquinho, né, pra se adequar às máquinas. As máquinas também, né, precisa ser configurada certinho. Então no primeiro dia é difícil, né? E depois que a gente entubou o Éder, passou alguns minutinhos, a gente fez exames, fez alguns testes, e a impressão que a equipe teve é que ele estava entubado há 5 dias. De tão rápido que ele aceitou o tratamento, sabe? E dali pra cá foi só melhorando, sabe? Dia após dia ela diminuía os parâmetros ventilatórios, ela ia diminuindo as dosagens de remédio. Quando chegou no domingo, isso foi na quarta-feira, quando chegou no domingo ela disse: ó, se ele continuar melhorando assim, na segunda-feira a gente começa a estubar ele. E assim aconteceu. Na segunda-feira de manhã ela chegou e disse pra mim: ó, eu tirei toda a sedação dele, eu diminuí no mínimo, né, os parâmetros ventilatórios, os remédios ele já tá terminando de tomar, e agora depende dele despertar. Vem pro hospital pra acordar esse homem. Aí eu lembro que eu ia pro hospital, né, enquanto ele tava entubado eu ia também, né, que ela falou: vem, conversa com ele, dá risada, conta os casos. Eu parecia a louca da UTI, né, imagina, gente. Ai, meu pai. E aí fui: Éder, vamos acordar, homem, já deu, sou preguiçoso. Ele foi acordar na quarta-feira novamente, né? Ele ficou uma semana entubado. E voltou, gente. Precisou, né, de um pouquinho de fisioterapia por causa dos movimentos, né? E pra conseguir comer sozinho, pra conseguir caminhar. Mas o total de internação foram 21 dias, né? 7 dias entubado. Mas ele saiu do hospital com 0 de sequela, graças a Deus por isso. 0 de sequelas, caminhando sozinho, se alimentando sozinho, né? Claro, não como se ele não tivesse nunca tido nada, né? Com um pouquinho de dificuldade, mas muito pouco. Mas 0 de sequela nenhuma. Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus e a cada um de vocês que orou com a gente, que lutou com a gente, que torceu, que se preocupou, né? Eu esqueci de falar de um pequeno detalhe. No dia que o Éder foi entubado, a gerente da RH, ela me ligou e perguntou: você precisa de alguma coisa, Danila? De mercado, de farmácia, ai meu Deus, táxi, o que você precisa? Eu falei: eu não preciso de nada, eu só preciso que vocês tragam a minha mãe pra ficar aqui comigo por esse período que eu vou precisar, pra poder estar indo no hospital, né, e dar um apoio pras crianças. E ela: ok. Eu falei: hã? Você falou que ok? Você vai mandar minha mãe? Gente, com 2 dias minha mãe tava aqui comigo, graças a Deus, fez toda a diferença, então só tenho a agradecer a Deus, a vocês, a empresa. Deus há de abençoar vocês ricamente por ter sido essa família pra gente aqui, tá bom? Eu espero que esse vídeo sirva de edificação pra vocês mais uma vez. E tamo junto! Logo eu faço mais alguns vídeos pra mostrar mais a cidade. Agora tá lindíssima. O povo, eles capricham na decoração de Natal aqui, tá a coisa mais linda. Mas a hora que eu vejo, eu já cheguei em casa e não filmei nada, gente. Ai, meu Deus. Mas vou procurar me esforçar pra gente estar mais aqui juntinho, tá bom? Um beijo, Feliz Natal pra vocês, um ano novo cheio de bênção, de saúde pra cada um de vocês. Tchau, tchau.